Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio técnico do Beer School. Já faz muito tempo que eu não fazia, eu estava morrendo de vontade de fazer e para compensar eu vou fazer um muito bom, é um vídeo, é um post, é uma calculadora, é uma tabela gigante, é tudo mais. Se vocês andam acompanhando os vídeos do Diário Cervejeiro, devem ter visto que eu falei 2 vezes em amargor relativo, em índice de amargor relativo, e que eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso. E pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, o amargor relativo da cerveja. Bora lá? Para mim sempre tem 2 tipos de cerveja que me marcam muito. Eu já falei muitas vezes das cervejas High Gravity, né? Você toma uma cerveja High Gravity bem feita, é algo inesquecível, porque ela tem uma potência enorme, ela tem um impacto sensorial enorme. É muito malte, é muito produto de fermentação, às vezes é produto do envelhecimento. Mas, além desse tipo de cerveja, outro tipo de cerveja que me marca muito não tem características tão marcantes, que são as cervejas que são perfeitamente equilibradas. Eu posso lembrar da Bohemian Pilsner que eu tomei nos Estados Unidos, e na terra da IPA, cheguei num bar e a cerveja que eu mais tomava, e que eu só tomei aquele dia no bar, na verdade, era Bohemian Pilsner. Por quê? Uma cerveja que não era muito impactante sensorialmente, mas que era perfeita nas nuances, o equilíbrio era perfeito, você tomava, ela descia, você não sentia o amargor sobressair, faltando ou sobrando, você não sentia o dulçor sobressair, faltando ou sobrando. E que me julguem os extremistas que gostam de fazer cara feia tomando uma IPA muito amarga ou uma sour muito azeda, mas para mim equilíbrio é fundamental em uma cerveja boa. Eu já falei aqui no canal e eu acho que é um dos vídeos mais importantes, um dos top 10 de importância do canal, que é sobre a razão BU-GU. A razão BU-GU é um parâmetro que a gente usa para projetar uma receita e buscar o equilíbrio nessa receita. A ideia do BU-GU é bastante simples, você basicamente divide o amargor da cerveja, dado pelo IBU, pelo dulçor da cerveja, que a gente tenta correlacionar com a OG, porque quanto mais malte, mais dulçor vai ter a cerveja. Então, quanto mais malte, mais OG, quanto mais OG, mais dulçor. Então, a razão BU-GU, ela faz essa relação entre as duas. E ela é tão importante que eu peço para vocês deixarem no Beersmith, para quem usa Beersmith, né, programado para mostrar aqui, ó, Bitterness Ratio, IBU por SG, ou nosso querido BU-GU. Então, para a cerveja que eu vou fazer essa semana, a minha razão BU-GU, 0,7. O que quer dizer? É uma cerveja que ela tem 25 IBUs, então é o meu BU, e ela tem 90 de OG. E esse 1090, né? Ela tem 90 de OG, quer dizer, 1090 de OG, e esse 90 é o BU. Divide um pelo outro, você tem a razão BU-GU. E para cada cerveja você tem um equilíbrio diferente, porque você tem propostas diferentes. Então, numa IPA, tua razão BU-GU, ela é bem mais alta, ela fica lá no 0,7, 0,8, 1, enquanto numa Weizenbier ou numa Belgian Dark Strong Ale, que é o caso da cerveja que eu vou fazer essa semana, a razão BU ela é muito mais baixa, porque prevalece o dulçor. Para cada estilo, tem um fundamento do porquê, né? Numa Belgian Dark Strong Ale, uma cerveja mais doce, harmoniza ou vai de encontro com as características sensoriais que a fermentação traz para ela. Não ficaria legal uma cerveja tão amarga tendo todos aqueles produtos de fermentação, enquanto na American IPA, na American IPA, você tem muitos produtos, muitos aromas de lúpulo ali, que pedem uma cerveja que não tenha tanto dulçor para brigar, para ficar enjoativa. Então são propostas e para cada tipo de cerveja a gente tem um equilíbrio ideal. E por que a razão BU-GU é tão importante e a gente não usa só o IBU? Porque só o IBU não quer dizer muita coisa, a gente precisa de uma relação entre amargor e dulçor. Por exemplo, eu sempre falo de café. Café é fundamentalmente amargo. Café é amargo. Só que muitas pessoas não gostam de café amargo, então colocam açúcar, e colocam muito, muito açúcar. Quando você coloca muito, muito açúcar, o café ele deixa de ser amargo e passa a ser uma bebida doce.
Só que o amargor não mudou. O amargor e o dulçor, eles não são opostos, eles são moléculas distintas que têm receptores distintos na nossa língua. O que muda é a nossa percepção do amargor ou do dulçor. E eu sempre gosto de dar o exemplo de uma cerveja de 40 IBUs. 40 IBU é muito amargo? Depende. Se você pegar 40 IBU numa cerveja, numa American Light Lager, numa American Lager de OG 1040, é uma cerveja muito, mas muito amarga, desequilibradamente amarga. Agora, se você pegar esses mesmos 40 IBU e colocar numa Russian Imperial Stout de OG 1120, é uma cerveja doce, às vezes até muito doce. No primeiro caso, a razão BUGU é 40 por 40, é 1. 1 é um valor muito alto de razão BUGU. No segundo caso, a razão BUGU é 40 dividido por 120, que dá 0,33, que é uma razão bastante baixa, uma cerveja muito doce. Então, o bom da razão BUGU é que ela te dá uma noção muito boa, muito melhor que o IBU, e você grava alguns números na cabeça aí, você tem uma boa ideia do que é a cerveja. Por exemplo, 0,3 está deslocado para o dulçor, associado com cervejas que por natureza são mais doces. Já 0,5, uma cerveja mais equilibrada, talvez uma Red Ale ali, encaixa muito bem num BUGU 0,5. Já um BUGU 0,8, 0,9 é muito característico de IPA. E para cima de 1, aí são cervejas muito amargas. Por exemplo, Double IPA é uma das poucas que realmente tem o equilíbrio acima de 1. E você pode pegar uma tabela, vai ter uma tabela lá no beerschool.com.br para você ver os BUGUs de cada estilo, mas tem um monte aí na internet também. Agora, o BUGU tem um problema muito grande, que é as definições de amargor e de dulçor. A gente sabe hoje em dia que o amargor ele não vem só do IBU, do lúpulo, e que o IBU é uma unidade até bem ruim hoje em dia, que como foi avançando os conhecimentos, a gente sabe que malte escuro contribui com amargor e não entra na conta do IBU, polifenol altera a percepção de amargor e não entra na conta do IBU, e principalmente outros produtos que vêm do próprio lúpulo, como as humulinonas, que vêm de produto da oxidação do alfa-ácido, e dá amargor no dry hopping, e é bastante relevante, e não entra na conta do IBU também. Então a gente já começa mal por aí, mas isso não é o pior. O pior vem no cálculo do dulçor, porque como o BUGU é feito, o dulçor é correlacionado com a OG. O dulçor é correlacionado com a quantidade de malte, o que é verdade para a maior parte dos casos, mas não é sempre verdade. A gente pode pegar como exemplo duas cervejas que eu fiz aqui, que elas têm exatamente o mesmo BUGU, só que elas vão ter percepções diferentes. Então eu peguei a quadruple que eu vou fazer e fiz uma pequena alteraçãozinha nela. Na primeira, eu aumentei um pouquinho a quantidade de cane sugar. Claro, eu dei umas mudadas na cor só para não ficar muito estranho isso aqui. Então eu coloquei 20% de um adjunto bastante fermentável e fui lá e mudei a rampa dela para uma rampa de corpo baixo, ou seja, 62, 60 graus, tudo bem? Aqui no caso o Beersmith ele deixa por padrão 64 graus, mas podia ser até mais baixo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma quantidade de açúcares muito fermentáveis e fiz uma rampa para açúcar para gerar mais açúcares fermentáveis. No outro caso, eu peguei a mesma cerveja e removi totalmente o adjunto, que é o cane sugar, que é 100% fermentável. Se a gente vir aqui, esse malte Pilsen, o Chateau Pilsen, ele é 81% só fermentável, quer dizer que 19% dele não fermenta. Então se a gente olhar o BUGU dessas duas cervejas, o da primeira 0,3. Por quê? 33 dividido por 110. O da segunda 0,3. 33 dividido por 110. Só que a ideia do BUGU não é pegar o amargor dividido pelo dulçor. Na primeira cerveja a gente se esforçou para deixar ela o mais fermentável possível. E esse açúcar fermentável, o que vai acontecer com ele durante a fermentação? Vai fermentar. Se ele vai fermentar, ele vai virar álcool. Se ele vai virar álcool e CO2, ele não vai estar na cerveja final. Se ele não está na cerveja final, como que a gente usa ele para calcular o dulçor final? Não faz sentido. Já na cerveja 2, a gente se esforçou para deixar uma grande quantidade de açúcar no final. Como? Reduzindo o açúcar muito fermentável e forçando a fermentação em rampa de alfa-amilase, aonde vai deixar mais dextrina. Se a gente olhar a atenuação das duas cervejas, a segunda cerveja tem uma atenuação de 66%.
enquanto a primeira cerveja tem uma atenuação de 93%. Então, a primeira cerveja ela vai ter muito menos açúcar no final do que a segunda. Como que o equilíbrio pode ser o mesmo? É nítido que essa cerveja aqui ela vai ser mais amarga do que essa cerveja aqui. E essa cerveja aqui vai ser muito mais doce. Qual dos dois equilíbrios que está certo? Porque o equilíbrio das duas é 0,30. BU/GU das duas é 0,30. Nesse caso, o mais correto seria ter definido o BU/GU em termos de FG em vez de OG. Porque FG sim representa quanto açúcar ficou no final. Então, olhando aqui as FGs, né, a primeira cerveja ela tem FG de 1007, enquanto a segunda cerveja tem FG de 1034. Só que tem dois problemas com isso. O primeiro é que a FG é estimada. Você não pode calcular a FG igual você calcula a OG. Se bem que a OG é estimada também, mas você consegue corrigir ali facinho na hora. A FG você não consegue corrigir facinho, embora é possível, né? Você pode colocar um açúcar ali, uma dextrina para aumentar a FG, ou pode colocar um lúpulo ali para aumentar o IBU. Até daria para corrigir no finalzinho ali se fizesse em torno de FG, não teria muito problema. É mais difícil, mas é possível. Outro problema de calcular em relação a FG é que todo mundo já está acostumado com que os valores do BU/GU representam, né? Você sabe que 0,3 é uma cerveja deslocada para o doce, você sabe que o 0,9 é uma cerveja bem deslocada para o amargo, e se a gente trocasse com uma ordem de grandeza diferente da FG, ia ser bem diferente, os resultados finais seriam bem diferentes, né? A gente teria que se acostumar com um novo número, o que não é muito difícil. Na tentativa de manter essas unidades muito similares, o Ryan, que ele é autor de um blog muito bom chamado Mad Alchemist, eu acho que ele não funciona mais, parou lá por 2016 de postar artigos lá. Ele veio com uma proposta que era bastante interessante. Ele pegou todos os estilos do BJCP, e calculou a média de atenuação de cada estilo, porque lá no BJCP ele fala, tal cerveja começa em tal OG, termina em tal FG, começa em tal OG, termina em tal FG, e dá uma faixa para ela, né? Então ele pegou e fez a média de todos os estilos e ele chegou que a OG média, a atenuação média, na verdade, né, de todas as cervejas do BJCP é 0,7655. 76% e meio é a atenuação média. Então ele falou assim, bom, já que a média é 76% de atenuação, vamos falar que a razão BU/GU ela é válida para essa atenuação. E que se a atenuação for maior ou se for menor, a gente dá uma corrigida proporcional a quanto desviou para cima ou quanto desviou para baixo. E ele chegou com essa fórmula aqui, que é bastante simples até, falando que a taxa de amargor relativo é igual à tua taxa de amargor, não relativa, né, o BU/GU normal, vezes 1 mais o desvio da atenuação para a atenuação média. Então, se você tem um BU/GU de 50, por exemplo, e você tem uma atenuação de 80%, você vai ter se desviado em algumas unidades desse 0,76 que é a média. Então, você consegue calcular isso aqui, como depois de fazer as contas, né, corrigindo, para mais ou menos, aqui seria 0,50, né, 0,52. Pouca coisa, né? Mas foi pouco desvio. Se esse desvio aqui fosse maior, tua atenuação fosse 90%, ia dar um desvio maior ainda, ia dar uma diferença maior ainda. Se isso aqui fosse 50%, ia dar um desvio ao contrário. E para melhorar, eu deixei uma tabela aqui com os valores de referência para cada estilo do BJCP 2015, incluindo estilos novos, como a New England, que ela é um pouco difícil de fazer. Eu acho que New England sempre é uma coisa a se pensar, né? Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma IPA, uma American IPA, tá aqui, ó. Então, a razão BU/GU teórica de uma IPA é 0,87, enquanto a razão BU/GU relativa, o índice de amargor relativo, seria 0,96. Então, se você quiser usar esse índice de amargor relativo proposto pelo Ryan, como que você vai fazer? Você vai tentar chegar nesse valor aqui. Então, você vai lá, vamos supor que você estima, né, pelo Beer-Smith que sua atenuação vai ser 85%, e aqui está com vírgula, né, 0,85. Então, qual que é o BU/GU que você tem que colocar para chegar naquele valor, que era 0,91, né? Então, 0,9 é isso?
0,98, então está muito alto. 0,85, 0,92, agora fica muito mais perto do 0,96. 0,87, aí ó, 0,88. Então esse seria teu BU-GU para uma atenuação de 85%. Mas você vai lá e vê que para o que você fez, talvez você colocou um pouco de lactose, talvez você colocou um pouco de adjunto e alterou para cima ou alterou para baixo. Vamos supor que você colocou lactose, vai fazer uma milkshake IPA e deu só 70% de atenuação, ou 65%, você colocou bastante lactose. Olha o tanto que você vai ter que adicionar de lúpulo, aumentar o BU-GU para manter o amargor relativo igual. Talvez você tenha que colocar 1 de BU-GU, 1 ainda é pouco, 1,1. Aí sim, agora você tem uma cerveja que está equilibrada frente ao estilo e frente às equações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Links estão aqui embaixo e até o próximo episódio.